6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contestados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Essas são as palavras do apóstolo falando sobre isso. Nos últimos dias eu estive de férias. E desta vez, das várias vezes que eu não viajei, eu fiquei aqui em Salvador, tá? Uma viagem longa. Mas eu gosto muito, muito de viajar. Né? Quantos aqui gostam de viajar? Quem não gosta, né? Essas viagens são maravilhosas. Alguns gostam de viajar de trem, outros gostam de viajar de barco, outros gostam de viajar de avião, alguns outros viajam de motocicleta. Eu nunca viajei de motocicleta, viagens longas, só viagens curtas. Claro, na minha juventude, quando eu andava de moto, depois que a gente passa dos 30, né? A gente vai, as limitações vão chegando, a gente vai deixando a moto de lado. Há muitos anos que eu deixei a moto de lado, mas eu dei moto para fazer um ministério. Tinha uma bis, né? Eu fazia viagens curtas, né? Minha esposa está dizendo a minha não, era minha, né? Mas era dela que eu tomava e saía visitando o povo, saía com uma bizinha. Mas a eu tinha uma moto, eu viagem de moto, né? Eu tinha uma moto, uma 180, uma TT 180. E fazia algumas peripécias com essa moto na nossa região. E eram viagens assim, muito com emoção. Viagens com emoções. Tem algumas viagens, principalmente as mais longas, quase sempre acontece o quê? Quando a viagem é longa, emprego. E geralmente, o que acontece com os imprevistos? Adianta a viagem? Atrasa. Geralmente, os imprevistos atrasam a viagem. Mas o que mais incomoda com os imprevistos são os desvios. E esse é o tema da mensagem de hoje: desvios na estrada da vida. Por que esses desvios incomodam? Porque muitas vezes esses desvios eles são longos e demorados. Geralmente é uma barreira que caiu, pode ser um acidente que houve uma estrada, às vezes é um pneu de fuga, às vezes é um radiador, aquele fumaça para todo lado, e às vezes até algumas situações inesperadas que acontecem nessas viagens. Queridos, quando surgem desvios, você já coloca a mão na cabeça e diz: é perda. E agora, como eu vou chegar? E às vezes você está com horário marcado, tem um compromisso, e aí você fica ali muitas vezes desesperado quando surgem esses desvios. Às vezes são parentes que estão lhe aguardando, e muitas vezes, geralmente, quando acontece esse desvio, você não tem nem celular para ligar, para avisar o que aconteceu. As pessoas que estão te aguardando ficam desesperadas, porque não recebem nenhuma comunicação. E você mesmo até começa a ficar preocupado porque você tinha um compromisso inesperado, né? Que não podia ser adiado. Transtorno, prejuízo, às vezes mão de obra terceirizada, e uma coisa vai puxando a outra, e vai se complicando cada vez mais. Na minha juventude eu precisei fazer uma viagem, uma viagem que eu iria ganhar trocadinho. Eu estava de férias, era estudante, e meu pai resolveu levar uma carta de Jaca para São Paulo. Lá é uma fronteira
E aí, não tinha, naquela época não tinha a questão de telefone, nem celular, nem aqueles botoró, aqueles tijolão que a gente usava logo no início, que se botava na cintura. Mas o meu problema que volta até hoje é devido àqueles botoró que a gente botava aqui e ficava empinado do lado, e o bicho era pesado. Mas nessa época não tinha nem isso, nem celular, não tinha como se comunicar. E a gente teve que ficar esperando ali, né? O caminhão sair, o caminhoneiro sair, levar, buscar a peça, trazer, e isso atrasou a viagem. Quando nós chegamos no Ceasa de São Paulo, as jacas estavam 70% maduras. E o rapaz que ia ficar com a carga de jaca, disse, já não sei como vai essa jaca. Isso é prejuízo, né? E aí, né, quando chegando lá, tinha um orelhão, né? Aí eu disse, meu pai falou, e agora, o que é que nós vamos fazer? Aí meu pai falou assim, está perdida. Eu falei, não, meu pai, não está perdida não. Nós vamos sair por esses bairros aqui de São Paulo e vamos vender. Não vai ser no atacado não, vai ser no varejo. E nós saímos ali, pelos bairros, nas ruas ali, nos bairros de São Paulo, nos jardins, e começamos a gritar, e tirava a lona e gritava, olha a jaca da Bahia. Vende tudo. Nós vendemos toda a carne. Glória a Deus. E ganhamos muito mais do que tivéssemos vendido lá para o fornecedor lá do Ceasa. Tivemos um desvio, mas ao final do desvio, apesar de tanta preocupação, tanto desgaste emocional, físico, nós conseguimos alcançar um objetivo. Queridos, na estrada da vida, as coisas são muito parecidas. Tudo vai bem, e de repente o quê? Um imprevisto. Às vezes uma ligação da escola do filho, tem uma situação lá. Às vezes é do trabalho, você recebe a ligação da empresa, vai ter que fazer contenção de despesa, você vai ser demitido. Às vezes é no aspecto emocional, o namoro, o noivado que é cumprido. Às vezes é um filho, uma gravidez. Queridos, a vida religiosa também não escapa dessas surpresas inesperadas. Você precisa estar em paz. E mesmo você precisando estar em paz, e quando tudo está em paz, aí vem também uma notícia desagradável. Só que no sentido, queridos, desses imprevistos, muitas vezes ele incomoda muito. É como uma pedra no sapato. Eu não sei quem vocês já tiveram uma pedra no sapato. Eu já tive uma pedra no sapato, queridos, e me incomodou bastante. E eu cheguei com essa pedra no sapato para pregar. E estava me incomodando ali. E eu fui para o púlpito como se fosse eu ia pregando. Me incomodava, e eu começava a andar, né? E ela começou a incomodar muito, aí eu voltei para frente do púlpito, fiquei ali parecendo um robô. Eu não tinha mais como caminhar. Só que aquela pedra estava me incomodando tanto, que mesmo parado, ela estava ali castigando o meu dedinho. E aí eu tive que, quase no final da mensagem, pedir licença, me dirigir até o banco, tirar o sapato e tirar a pedra de dentro do sapato. Talvez se eu tivesse tirado aquela pedra do sapato, antes de entrar para pregar, tivesse tirado um tempinho para ver o que estava acontecendo e tentado resolver, ele não estaria tanto prejuízo, porque o meu dedinho começou até a sangrar, e tanto que aquela pedra estava me pequena pedra. Só que, no sentido espiritual, essas trepidâncias acabam favorecendo a mim e a você, como pastor, porque favorece a nossa maturidade. Nós vamos conferir, queridos, lendo mais uma vez aqui, que se encontra em 1 Pedro 1:6 e 7, diz assim, olha, e isso resultais embora no presente por breve tempo,
se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo curado por fogo, retude louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Pedro, queridos, ele afirma que essas provas desenvolvem uma outra virtude, chamada perseverança, e que no final vai trazer um benefício maior, vai trazer um bem global e vai acabar te favorecendo. Há um outro princípio bíblico, queridos irmãos, queridos amigos, querido amigo que está nos ouvindo pelas redes sociais. Há um princípio bíblico que favorece ainda mais e que nos assegura que esses desvios que perturbam o curso da nossa vida, quando ele é analisado pelo prisma do amor de Deus, pode representar um bem maior que está para acontecer. E a Bíblia afirma isso em Romanos 8:28, quando diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Daqueles que são chamados segundo o seu. Todas as coisas contribuem. Seja qual for a palavra de todas. A palavra de Deus, queridos, ela nos mostra vários exemplos que comprovam os desígnios da providência divina na vida dos seus filhos. Muitos. Eu gostaria de separar somente dois nessa manhã. Dois exemplos bíblicos. Quero citar primeiro Moisés. Moisés, ele foi escolhido por Deus para ser o quê? O libertador. O libertador do povo de Deus. Mas naquele entusiasmo, né? Moisés, eu acho que ele era temperamental, ele era sanguíneo. Então, naquele entusiasmo de agir rapidamente, ele acabou matando um egípcio. Um egípcio que estava ali, maltratava ali alguém da sua família. Por isso que ele teve que fazer o quê? Fugir. Tem um tempo que se usa muito comumente aí, fala, né? Ele teve que pegar o beco, né? Cair fora, né? Perna para quem quer. Ele fugiu. Ele tinha matado um soldado egípcio, né? E ali ele correu, se escondeu no deserto, e ali ele permaneceu por quanto tempo? 40 anos. Um desvio que na lógica humana, querido, esse desvio parecia irreversível para Moisés, na lógica humana. Mas nesses 40 longos anos, o Senhor trabalhou no coração de Moisés. O Senhor trabalhou, querido, porque aquele coração violento, Deus estava preparando Moisés ali naquele deserto de Midian durante aqueles 40 anos a ter mais paciência, porque ele teria a tarefa de liderar um povo e conduzir aquele povo a Canaã, e aquele povo haveria de passar naquele mesmo deserto. E Deus preparou, queridos, sem aqueles momentos de silêncio, solidão, sem aqueles momentos de devoção de Moisés ali no deserto durante aqueles 40 anos, o mundo não teria conhecido um dos maiores líderes de todos os tempos. Mas Moisés precisou passar por um desvio na estrada da sua vida. E não foi um desvio brusco, foi um desvio de quantos anos? 40 anos. Queridos, e foi também naquele deserto que Deus inspirou Moisés a escrever o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E também, segundo a tradição bíblica, o livro de Jó. Queridos, outro exemplo que comprova também os desígnios magníficos da providência divina, aconteceu com um dos personagens bíblicos que eu mais admiro, José. Queridos, aos 17 anos, 2 profecias indicavam sucesso e um futuro que brilhante na vida de José. A profecia
dos peixes, a profecia do sol, da lua e das 11 estrelas. Eram profecias que indicavam seria um sucesso brilhante na vida de José. Quantas vezes, queridos, nós percebemos que temos um futuro brilhante? Às vezes você pode passar no Enem, passar no concurso público, e você está vendo ali, ó, os sonhos se realizando na tua vida, e de repente tem um desvio. Queridos, de repente também aconteceu um grande desvio na estrada da vida de José. José foi vendido pelos próprios irmãos para uma caravana de ismaelitas. Foi vendido como escravo. Aquele que tinha um futuro brilhante, aquele que seria honrado pelos seus irmãos e até mesmo pelos seus pais, porque a profecia dos peixes e a profecia do sol, a do sol e a lua era o pai e a mãe de José e os 11 irmãos. Todos deveriam honrar a José. E de repente ele é vendido como escravo, queridos. Queridos, algumas coisas ali começou a melhorar, porque ele foi vendido como escravo, mas foi parar aonde? Com o cordão? Na casa do Potifar. E às vezes acontece isso. Você passa por uma tragédia, passa por um momento difícil, passa por um obstáculo e a coisa começa a melhorar. Aí vem outra pancada. Foi o que aconteceu com José. Estava indo tudo bem, ele estava empregado, né? Tinha carteira assinada e tudo, né? Estava lá como mordomo, comandava todos os outros ali no palácio. Ele estava muito bem. E de repente, a mulher de Potifar coloca o livro de José. E aí José precisou passar por um outro desvio, porque ele respondeu, queridos, aquele desvio, aquela aprovação, da melhor maneira que todos nós podemos e devemos fazer, que é fugir. Fugir da tentação. Ele fugiu. Ele largou tudo ali. José era para ser preso, queridos? Sim ou não? Não. Ele não era para ser preso, não. Ele era para ser morto. Pela acusação. Não que ele merecia ser preso ou ser morto, mas pela acusação que foi imputada em José por mexer com a esposa do Potifar. Ele era ter sido morto. Mas eu acredito, queridos, que o Potifar conhecia a esposa que tinha, entendeu? Eu acho que ele conhecia bem e conhecia José. E aí o Potifar fez o seguinte: olha, deixa ele preso. E José foi parar na cadeia. Mais um desvio na estrada da vida de José. Mas ele não perdeu a fé em Deus. José não desanimou. Qualquer pessoa, queridos, teria desanimado, teria desistido. Mas José, ele confiava na direção divina, amém? E eu pergunto, você tem confiado na direção divina na tua vida? Você tem confiado em um Deus que prometeu que nunca vai te desamparar? Um Deus que disse: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem bom ânimo. Eu já venci o mundo. Após aquele desconfortável desvio, queridos, contra toda a lógica humana, ele foi colocado em um lugar e ele se tornou o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Amém? O homem mais importante depois de Faraó, depois de José passar todos esses desvios. Tudo isso que aconteceu na vida de Moisés e José precisa nos levar a refletir, queridos, a nossa vida. Talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que esteja vivendo um desvio que não escolheu. Talvez algum amigo que nos escuta agora ou vai escutar em um outro momento, porque essa mensagem ficará aí gravada nas nossas redes sociais. Talvez você que esteja escutando agora essa mensagem, você também esteja passando por um desvio doloroso, difícil na tua vida. O que Deus está dizendo, queridos, é que não temas, eu sou contigo.
uma estrada, queridos, que não estava nos seus planos, uma pausa que foi inevitável e não foi avisada para você, uma dor que chegou na tua vida sem nenhuma explicação. Tudo isso, talvez você esteja cansado, talvez você esteja frustrado, perguntando ali, muitas vezes, no silêncio do teu coração: por que aconteceu isso comigo? Por que comigo? Talvez você esteja se perguntando: onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Eu estava fazendo tudo certo. Eu sou um fiel adorador. Eu frequento um pequeno grupo. Eu faço parte de uma comunidade. Eu dou estudo bíblico. Mas por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus perdeu o controle? Essas são algumas interpretações que podem parar no meu coração, no teu coração. A palavra de Deus que nos ensina algo essencial. Nem todo desvio é castigo. Nem todo desvio é castigo. Alguns desvios são treinamentos, como foi para Moisés. Outros desvios são proteção. E outros, mais que preparação para algo maior que há de acontecer, e muitas vezes nós não enxergamos agora, mas é algo maior que virá. Talvez Moisés pensou que tudo havia acabado quando ele teve que correr para o deserto, mas Deus sabia exatamente onde cada desvio levaria. Queridos, o problema não é passar pelo desvio. Não é. O problema é desistir no momento que estamos passando por ele. Não podemos desistir. Talvez isso confunda os nossos corações. Esse desvio não está destruindo a tua vida, não está destruindo a minha vida. Ele está trabalhando na minha vida e na tua vida. E a promessa de Deus continua de pé. Todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui não diz algumas coisas. Muitas vezes a gente só quer que algumas coisas contribuam na nossa vida. Isso aqui vai contribuir. Recebi um aumento de salário, beleza, isso vai contribuir. Vou ter uma vida melhor. Né? Pude agora trocar de carro, que bom, essa coisa contribuiu para a minha vida. Né? Muitas vezes a gente acha que só algumas coisas contribuem, mas a palavra de Deus diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, se você reconhece isso, nós precisamos vivenciar isso. Não é apenas as coisas fáceis que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas o quê? Todas. Hoje Deus está pedindo que você possa compreender isso. Mas pastor, eu não vou compreender tudo isso. Não tenho como compreender tudo isso. Então confie. Se você não consegue compreender o que está passando na tua vida, por que você está passando por esse desvio, por que você está passando por esses obstáculos, se você não consegue entender, mas confie. Confie em Deus. Deposite a tua confiança nele. Que nessa manhã, querido, nós possamos entregar os nossos desvios nas mãos de Deus. Porque no tempo certo, você, nós vamos perceber que o desvio não foi um erro no caminho, mas parte do propósito de Deus na minha e na sua vida. Eu queria pedir a Deus nessa manhã que Ele pudesse me dar olhos para enxergar a vida toda. E sabe, nessa manhã também eu queria convidar a Deus para te dar olhos além da dor, olhos além da decepção, olhos além da frustração, para que com perseverança e fé nós possamos continuar nossa caminhada no nosso céu.
desvio que nos leva exatamente ao lugar onde Deus sempre quis nos colocar, que é nas mansões celestiais, amém? Quantos nessa manhã gostaria de dizer, meu Deus, eu confio no teu propósito para mim? Deus seja louvado. Eu vou convidar mais uma vez aí, ela vai cantar uma música, e ao final dessa música eu quero orar por aqueles que estão passando por um momento, um desvio na sua vida, seja financeiro, físico, emocional, um desvio, quem sabe, tem perturbado a tua vida. Se você tem passado por isso, se você pretende se agarrar na mão de Deus nessa manhã e dizer, eu confio em ti, Senhor Deus, porque eu vou chegar ao lugar onde tu queres me colocar. Eu sou teu filho, tu morreu por mim, e eu entrego a ti a minha vida e confio em ti. Se você tem esse desejo, queridos, quando ele canta, entregue a tua vida a Jesus. Aí sentadinho, pode fechar os teus olhos, entregar a tua vida e a tua confiança com Deus Todo-Poderoso. Você está parado na cozinha, olhando a montanha que tem escalar, bem lá no alto fica o seu sonho. Você está pensando, vou conseguir. Alguns já falaram, você ficou louco. Sabe quando separaram, você nunca vai chegar. Mas essas pessoas ficarão ofuscadas com a luz da sua estrela começar a brilhar. Então, mais firminho, não olhe pra trás, persiga o seu sonho e chegar lá. E se falarem tudo bem, não importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Alguns alcançaram a sua chegada, escalaram a montanha, decidiram arriscar. Mas você consegue, não desanime. Coloque seus sonhos nas mãos de Deus. Então, a seguir, não olhe pra trás, persiga o seu sonho e chegue até lá. E se falarem tudo bem, Não importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Pois meu sonho é um sonho, uma flor é uma flor. Para uma flor se abrir é preciso calor. É uma flor, é uma flor.
faz parte da vida. Quantas flores murcharão antes mesmo de se abrir, outras foram jogadas, lançadas ao vento, mas este é o seu momento de desabrochar. Então vá seguindo, não olhe pra trás, persiga o seu sonho e chegar lá. E se falarem tudo bem, não importa, porque para o nosso Deus você é um amor. Para o nosso Deus você É uma flor. Não se esqueça. O problema não são os desvios. O problema é quando nós desistimos em meio a eles. Que a nossa confiança em Deus sai daí dessa manhã de orar. E o seu poder estará conosco. Quem crê, diga amém. Vamos orar. Grande Deus, maravilhoso Pai dos céus. Obrigado, Pai, pela tua presença neste lugar. Obrigado pelas mensagens que ouvimos aqui. Obrigado por este encontro especial. Sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são teus filhos. Nós somos humanos, Pai, pecadores, indignos. E muitas vezes, quando vem um obstáculo, uma dor, nós tendemos muitas vezes a desanimar. Não permita, Pai, que nós possamos desistir. Estamos em uma jornada rumo ao céu. Um desvio que não começou agora, nem no mês passado. Um desvio que começou no Éden. Porque tu nos criastes, Pai, para viver eternamente. Mas veio o pecado deste mundo causar um desvio, causar uma separação entre nós e ti. E nós queremos, Pai, ter o privilégio, ao passarmos por esses desvios da estrada da vida, alcançar o privilégio de ouvir dos teus lábios: vinde benditos do meu Pai. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe a vida da tua serva Verine, que ela continue exaltando, louvando e cantando as preciosas promessas de um Deus vivo, de um Deus poderoso. E que saímos daqui na certeza do teu poder, certeza que a graça nos alcançou e a tua graça nos basta hoje e sempre, em nome de Jesus.